é a única menina do grupo. O outro menor, eram 6, um desistiu. Essa mocinha, a outra pessoa que desistiu era homem ou mulher, Pedro Antunes? Hein, Rafa? É um rapaz. Então eram 5 rapazes e uma menina. A menina seguiu porque o namorado estava também nessa seita. Veja só o que a mãe da Tayane encontrou no meio dos objetos dessa mocinha dentro de casa aqui em São Paulo. Veja. Oi, mãe. Oi, pai. Oi, maninha. Eu sei, vocês devem estar desesperados. Mas calma, estou bem. Estou sem net e sem crédito. Por isso não os respondo ou os ligo. Só tenham calma, eu voltarei. Estou segura. Eu amo vocês. E não se culpem. Deus me chamou. Estou fazendo a obra. Eu vou voltar. Eu prometo. Amo vocês. Pai, não se desespera. Com amor, Tayane. Eu estou bem. Mamãe, obrigado por tudo. Maninha, obedeça o pai e a mãe. Nós estamos na delegacia. Apareceu agora um policial, um investigador. Daqui a pouco nós vamos falar com o delegado, com o policial. Nós já temos... Deixa sem som, por favor, para que seja a conversa reservada. O comandante Hamilton também já está indo para um ponto onde buscas estariam sendo feitas. Vem para mim, por favor. Tem a foto do outro jovem, né? Cadê a foto do outro rapaz que saiu? Esse é o Enzo? Esse é o Enzo. O Enzo também está entre os desaparecidos aqui em São Paulo. Com apenas 15 anos, a mãe também encontrou na madrugada da segunda-feira dessa semana, portanto nós temos segunda, temos terça, quarta. Não, hoje é terça? Então faz 48 horas que eles desapareceram. Divide, por favor, com o Hamilton, olha. Nós já estamos localizando as viaturas que podem estar empenhadas agora para tentar localizar os 5 jovens que sumiram do nada aqui em São Paulo. Mas eles sumiram, gente, tirando a Tayane, que foi filmada por câmera de segurança, parece que esses jovens foram tragados pela terra. Eles sumiram do nada, como 5 adolescentes, pelo amor de Deus, 48 anos somem do nada. É o que a polícia de São Paulo vai revelar nas próximas horas. E com o passar dos minutos, com o passar das horas, a situação vai se agravando. Um diz que a seita seria na Noruega, na Europa, outros dizem no Japão, outros usam a moeda utilizada no México e agora só a polícia recebendo essas denúncias para esclarecer o que se passa. O policial está lá com a Elisângela, reparem na imagem ao vivo. Deixa sem áudio, por favor, para que a família tenha privacidade, para que a família possa receber as informações. A família está muito abalada, também não poderia ser diferente, muito emocionada, com dificuldade, inclusive, para contar o que realmente aconteceu. Nesse momento é preciso, né, que segure um pouco a emoção, muito embora seja difícil, porque ali estão pais, estão mães, com seus filhos desaparecidos nas mãos de um homem chamado de mestre. Vamos ver agora o que a mãe do Enzo... Me dá a foto do Enzo, por favor. Ótimo, Edu, é importante que nós mostremos a partir de agora o rosto detalhadamente desses jovens que estão sumidos aqui em São Paulo. A mãe do Enzo, assim como as outras mães, do Tiago, do Wellington, do Luiz e da Tayane, ela também encontrou algo semelhante nas coisas do filho e se deu conta que algo grave aconteceu com ele. Acompanhe comigo. Pai, peço desculpa para você e para minha mãe. Eu estou indo para uma missão e sei que você não deve deixar o seu trabalho. Por conta disso, vocês não têm culpa do que eu estou fazendo. Eu voltarei, não hoje, não sei o dia que eu vou voltar. Mas eu peço que você cuide da minha mãe, da Kiara. E assim, não se culpe por isso. Peço desculpa por não ter te ouvido quando você conversava comigo. Que tenha paciência, que junto com a minha mãe, vocês... Ai, desculpa. Que vocês não fiquem bravos comigo, vocês não têm culpa porque sumi. Eu vou voltar, só não sei o dia.
Mãe, eu amo você, meu pai, eu te amo também, mas não deixe o seu emprego porque eu sumi. Isso é o que mais intriga. A palavra mestre. Os menores citam a presença de um mestre nas conversas, que seria, portanto, a pessoa que está passando as informações e as diretrizes para esses jovens seguirem. Agora, na delegacia, me dá a imagem ao vivo, por favor. Obrigado, Edu. Dos 6 jovens, 5 desapareceram e 1 desistiu. Dos 6 jovens, até agora, que a família sabe que pertenceriam a essa seita, um deles, um menor, um homem, um adolescente, desistiu. E é ele quem pode ser localizado a qualquer momento para indicar para a polícia, se é que já não indicou. Muita comoção agora, um pai ali, né, o pai que inclusive é deficiente. Um pai ali completamente consternado, tentando buscar uma explicação para o que aconteceu com o filho dele. Eles tentam buscar, na verdade, no inexplicável, como alguém que se apresenta como mestre conseguiu convencer uma jovem aí, Tayane, o Enzo, o Luiz, o Wellington e o Tiago, a sumirem do nada. Comandante Hamilton, a polícia militar também, o setor de inteligência ligado nessa história, comandante Hamilton. Eu vou conversar já com os pais e as mães. Fala, Hamilton. Oi, Hamilton. Eu estava pegando mais informações, as viaturas continuam, estamos em Santo André, acompanhando a movimentação de viaturas, Santo André, São Bernardo do Campo, todas as cidades próximas aqui a Santo André, você vê uma grande movimentação de viaturas. Estamos acompanhando, você vê essa viatura aqui girando, agora há pouco estava no outro ponto, ao sul aqui de Santo André, agora mais próximo ao centro. Eu estou fazendo uma grande varredura para mostrar realmente que a polícia está empenhada com uma grande movimentação, tentando descobrir, montar esse quebra-cabeça, né, Bart? Trabalho delicado, comandante Hamilton, porque as informações vão pipocando, vão chegando no 90 e cabe à polícia militar, quando recebe no Copom a informação, tentar descobrir onde estão esses jovens, o que pode ser um cativeiro, comandante. Exatamente, Bart. Lembrando que são, você falou agora há pouco, 14, 15 anos, é uma idade, são muito novos, é a idade da dúvida, né, Bart? E essa dúvida realmente leva a perigos. É por isso que a família está aflita e nós também, a gente sempre sente muito quando isso acontece. Lá embaixo nós temos policiais, na maioria pais, por isso que eles é um motivo a mais para que eles se empenham em tentar resolver, tentar achar o paradeiro desses 5 jovens, Bart. Olha aqui, o comandante Hamilton, quer ver? Vem para cá, por favor, Edu. Eu vou recebendo aqui as trocas de mensagens entre esses adolescentes e você vai vendo o tamanho da loucura em que se meteram, que sem dúvida nenhuma esse mestre é uma pessoa adulta por trás, né, tramando e controlando esses meninos como se eles fossem um fantoche, sem dúvida nenhuma. E aqui eles dizem, veja só, dentro dessa semana vão deixar papel no quarto de vocês falando sobre Goiás. E um papel no quarto com código Morse, dizendo assim: polícia, polícia, nunca nos acharam. Ou, quiseram dizer, polícia, nunca nos acharão. Mas eu falo a parte da manipulação depois. Vamos chegar em Mauá, esperar por Enzo, esperar por Wellington, porém, não vai chegar ninguém. Então vamos embora e vou explicar melhor. O Enzo e o Wellington já vão estar esperando pelo trem. Vamos ver eles quando a gente sair do trem. Vem para mim, por favor. Percival, tá mais do que evidente que alguém controlando os passos desses meninos, usando inclusive palavra que menor dificilmente usaria, manipulação.
E, entre aspas, polícia nunca nos acharão. Ou seja, Percival, pessoas que... Assistiu aquele filme Casa de Papel? Aquela série, Casa de Papel? Pois bem, a Casa de Papel tinha o professor, que era um homem extremamente inteligente e que coordenava o trabalho da quadrilha de assaltantes. Portanto, o que parece aqui, por esses prints, é algo muito semelhante, que a cada passo, e quando eles percebem o pulo do gato para a polícia descobrir onde eles estão, ou para o pai ou para a mãe descobrir onde eles estão, eles têm uma saída, Percival. E para ter essa perspicácia, essa rapidez de raciocínio, evidentemente que não são só menores de 14 anos, concorda? É isso aí, Bart. Essa carta que você tem em mãos é um verdadeiro manual de comportamento. Você vê que o mestre ao qual ele se refere, que é o mentor, é o coordenador, é o que manda, é o que determina, é o que dá ordens. Primeiro, ele exige ser obedecido. Esses 5 que estão aí na tela agora do Cidade Alerta fizeram uma espécie de juramento de obediência para fazer tudo o que ele mandar determinar. E aí ele usa uma percepção quase que psicológica. Primeiro, para os próprios menores. Quando escreve que a polícia nunca nos achará, a polícia nunca nos achará, é uma frase dirigida aos próprios menores, para eles ficarem tranquilos que mesmo sendo procurados, mesmo com os pais desesperados, mesmo a polícia sendo acionada, eles devem ficar absolutamente tranquilos que, em hipótese nenhuma, a polícia irá localizá-los. E a seguir, Bart, nessa mesma carta que você tem em mãos, eles dão instruções. O mestre dá instruções de comportamento. Bilhetes debaixo do travesseiro, não mencionar detalhes, especialmente sobre Goiás. Esse Goiás aí surge misteriosamente, porque não se encaixa, Goiás não se encaixa nem com Noruega, nem com o Japão, e marca os encontros que giram em torno de uma estação férrea. O mestre e seus seguidores, provavelmente, chegando na estação, eles se encontrando ali, todos, e partindo dali para um lugar que nós ignoramos, por enquanto, completamente, Bate. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Para você que segue comigo, nós estamos nesse caso que já desperta uma curiosidade, né, uma preocupação muito grande entre todos nós. Dá a foto, por gentileza, do obrigado, 5 jovens que sumiram em circunstâncias graves, em circunstâncias preocupantes. É uma história recheada de ingredientes graves, porque, afinal de contas, são conversas desconexas que estariam sendo manipuladas por uma pessoa, não se sabe se um homem ou se uma mulher, que é denominado nessas conversas obtidas pela polícia de São Paulo como mestre. Aqui nessa conversa, inclusive, olha só, deixada por um desses jovens da seita antes de sumir. Viagem no tempo. Olha a conversa, gente. Futuro, passado, é presente. Pesado. Buraco negro. Mana Perla, 36 anos na Lua. 3 horas na nave. Quanto mais pesado, mais lento. 3 horas no primeiro tempo. Na viagem, são anos. Viagem no futuro. Viagem no passado. Viagem no futuro, uma descrição como se fosse uma nuvem. Um desenho que parece ser uma nuvem. Parece ser uma nuvem. Viagem no passado, um desenho que lembra as ondas do mar. Velocidade da luz é como o presente. Você corre no passado e no futuro. Como um raio. 8 com pH 5 JB. 0x4A, letras que não são compreendidas. Números 793105. 5169 20680. Este código, deixado pelos jovens, é um código que apenas quem pertence a essa seita de Mauá, na Grande São Paulo, conhece, e que a polícia acredita que, por meio desse código,
possa ser decifrado o enigma da seita secreta, onde esses 5 jovens que serão mostrados agora estão desaparecidos há mais de 48 horas em São Paulo. Uma outra parte que me preocupa é quando um desses jovens dizem para o pai, dizem para a mãe: eu amo muito vocês, nunca fiquei tão feliz por vocês. Obrigado por tudo, pai e mãe. Um dia estarei de volta com vocês. E uma outra parte que deixa a história ainda mais delicada, olha, quando eles citam aqui, e eu havia falado um pouquinho mais cedo para vocês do código Morse, estão cruzando as informações se esses números que eu li agora para vocês pode ser o código Morse que pode ter sido escrito por alguém numa parede em Goiás. Só que agora veja, nós temos Mauá, onde os jovens desapareceram, nós temos Goiás e nós já temos citado nessas cartas o país Noruega, assim como o Japão. Vem para mim, por favor. Na imagem de câmera de segurança obtida com exclusividade pelo Cidade Alerta, a informação agora, pode encher a tela por favor, que além de Tayane, que foi vista pela última vez entrando num carro branco nesta madrugada do desaparecimento, que foi na segunda-feira, portanto, vai fazer 48 horas que os 5 jovens são dados como desaparecidos oficialmente pela Polícia de São Paulo, uma outra pessoa estaria dentro desse carro. E é isso que estão tentando descobrir agora. Quem é essa pessoa, Percival, que para o carro, é um carro branco, um carro que pode ser de aplicativo, como se acredita, mas também não se descarta que o tal mestre que manipula esses jovens pudesse estar dentro também. E o carro para, veja só, é um carro com placas, o insufilme dificulta que se veja direito dentro, e a menina entra nesse carro com uma mochila e se encontra possivelmente com uma dessas pessoas que desapareceu com ela, Percy. Quer dizer, a pessoa que está dirigindo esse carro branco, fica evidente por essas imagens que nós estamos exibindo agora, que ela é a pessoa encarregada de recolher, apanhar os menores em determinados pontos e levá-los para algum lugar. Além disso, fica claro também que antes do carro encostar, a menina, a única menina lá, aí do grupo, ela está esperando com uma mochila do outro lado da calçada onde para o carro. Ela está à espera. Quando o carro encosta, ela vai imediatamente em direção ao carro branco, abre a porta traseira do lado esquerdo e com a mochila nas costas entra no carro. Ou seja, esse encontro aí foi combinado. Esse é o ponto de encontro para daí se partir para um determinado lugar. Bate. Elisângela Carreira, na delegacia que investiga o caso agora, ao lado da família que vai falar pela primeira vez sobre um dos casos mais misteriosos dos últimos tempos aqui, não só em São Paulo, sem dúvida nenhuma no Brasil, como bem me alertou o Percival. Pois não, Elisângela? Bate aqui comigo a Gorete, mãe do Enzo. Gorete, a senhora está muito nervosa, querendo saber o que aconteceu. O Enzo, ele nunca saiu de casa sem avisar. A senhora estava contando para mim, não é? Sim. E quando a senhora leu a carta, na hora, a senhora percebeu que não era ele, a forma que ele escreve? Olha, algumas palavras sim, mas eu acho, pelo que foi dito na carta, existe uma frase que foram para todas. Eu não vou voltar hoje. Um dia eu vou voltar. Estava na carta deles todos, entendeu? No final da carta, cita Jesus Cristo, vou até... Ele falava assim, Jesus Cristo... Ele citou uma frase da Bíblia. A senhora disse que eles até se reuniam durante a noite e ficavam numa reunião, não é isso? Sim. Como eu trabalho à noite, o Enzo sempre demorou para dormir. Às vezes eu chegava de manhã em casa, ele ainda estava acordado. Aí eu dava uma bronca nele e falava, Enzo, eu queria tanto estar na minha cama, no entanto eu estou trabalhando, você tem a oportunidade de dormir e você não dorme. Ele falou, mamãe, eu dormi um pouco, mas eu acordei. Ele ficava muito no celular, muito. Geralmente eles faziam reunião em cal, às vezes ele descia
do quarto dele para comer alguma coisa. Eu escutava alguma voz do Tiago, entendeu? Então ele sempre falava no grupo desses meninos. Nunca sabia o que de fato acontecia. Sabia que essa reunião, que essa seita acontecia ali durante a noite, mas não sabia o que eles conversavam. O conteúdo da conversa, não. Eu não sabia. E assim, eu acho que isso vem de muito tempo atrás, entendeu? Porque assim, o Enzo, ele não mostrou nenhum tipo de comportamento diferente em relação a isso, até porque eles conversavam, ele conhece o Tiago há mais de 3 anos. E eles estavam sempre conversando. O Tiago foi na minha casa, ficou 1 semana de férias, 2 anos atrás, no mês de julho. Ficou lá. E assim, a cabeça do Tiago é quase parecida com a do Enzo. Porém, o Tiago é muito esperto para muitas coisas. O Enzo não. O Enzo já era mais inocente, para ele todo mundo era amigo. Para ele todo mundo fazia o bem para ele. No entanto, houve uma confusão entre ele e o Tiago, uma época atrás, na qual o Tiago culpou o Enzo. Eu falei, Enzo, eu não quero que você fique conversando mais com o Tiago, porque se você disse que ele é seu amigo de verdade, por que ele fez uma coisa errada e culpou você? Coisas de adolescentes. Exatamente. E depois disso, a senhora percebeu que eles voltaram a ser amigos, começaram a conversar? Voltaram a ser amigos, conversava. E toda vez que eu escutava que ele estava falando com o Tiago, eu ficava brava com ele. Brava assim no sentido, olhava, não falava, mas olhava de travessada e ele entendia o olhar de quando ele não estava fazendo coisa correta. Quando a senhora percebeu que o Enzo não estava em casa? Através do pai dele. O pai dele me ligou, falou, você está em casa? Eu falei, não. Ele falou, mas você viu o Enzo? Porque eu tinha o costume de toda vez que eu chegava de manhã do trabalho, eu subia no quarto dele. E eu não subi. Eu descansei um pouco, saí que eu tinha que resolver uns negócios no centro, onde o pai dele me ligou e falou assim, ó, o pai do Tiago me ligou aqui, ele estava em Jacareí trabalhando, dizendo que eles fugiram. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não sei. O pai do Tiago passou o telefone meu para o pai do Wellington e o pai do Wellington está indo aí em casa. Eu falei, estou indo para casa. A senhora foi até o quarto, o que ele carregou com ele? Então, logo de cara, quando eu entrei no quarto, a primeira coisa que eu vi, a cama dele estava sem o forro, sem o cobertor e sem o travesseiro. Aí eu já fui logo, imediatamente, abri o guarda-roupa dele para ver se estava faltando alguma peça. 90% das roupas dele estavam lá, do mesmo jeito. Eu não tenho noção do que ele levou, mas também ele saiu com mochila. Ele deve ter pegado pouca coisa, mas pegou. E o que o coração de mãe diz? O que pode ter acontecido com o seu filho? Seu filho seria capaz de sair de casa assim? Não. Não, porque a gente sempre orientou ele das coisas ruins. Ele não saía à noite. Todo lugar que ele pedia para ir, eu levava, eu buscava. E Mauá tem uma pista de skate que ele gostava de ir. Ele falava, mamãe, eu vou na pista de skate. Se eu pudesse, eu levava. Senão eu dava o dinheiro para ele pegar o Uber. Ou eu mesmo me chamava. Às vezes eu estava com sono, porque como eu trabalho à noite, eu durmo pouco. Aí eu falei, Enzo, eu estou cansada, eu vou dormir. Eu vou chamar um Uber para você. Dava o dinheiro para ele e ele ia. Eu falava para ele, ó, tal hora eu quero você aqui. Não escurecendo, você esteja em casa antes de escurecer. Ele tá bom e ele cumpria o horário. A senhora imagina quem é esse mestre que eles tanto falam? Olha, eu não tenho a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Até porque ele estudava a Bíblia uns anos atrás. Só um minutinho, Bate, ela está à sua disposição para alguma pergunta. Qual o nome dela? Qual o nome dessa mãe? Gorete. Dona Gorete, boa tarde. Eu sei que é difícil dizer boa tarde diante dessa situação. Só vou pedir para a senhora falar bem pertinho do microfone, porque a máscara faz com que a gente não compreenda muitas vezes o que está sendo dito. Me diga uma coisa, Dona Gorete. Eu vejo pelas cartas muitos aspectos do que parece ser uma loucura, uma ficção, tudo que foi montado por esses jovens. Dificilmente, como a senhora já disse, isso foi feito por adolescentes. Tem uma pessoa maior de idade que está manipulando esses jovens. Isso está meio evidenciado aqui na nossa opinião. O que eu quero te perguntar é o seguinte, o Enzo é um garoto normal, é um garoto tranquilo, é um garoto carinhoso, que ajuda em casa, é um garoto normal? Ou a senhora percebia alguma coisa de diferente?
Olha, Bate, eu vou falar rapidinho, assim, resumindo. O Enzo, ele não é meu filho biológico. Eu adotei o Enzo. Então, ele foi para casa junto com a mãe biológica. Eu cuidei dela, que ela fez cesárea, durante 14 dias. A gente providenciou a adoção dele. E aí, conforme foi uma gravidez cheia de tribulações, o Enzo veio com um pouquinho de problema psicológico. Ou seja, ele era muito agitado. Procuramos um psicólogo, psiquiatra, ele fez tratamento durante 10 anos, entre 8 e 10 anos, desde os 5 anos que ele passava num psicólogo, porque ele nunca aceitava o não, sabe? Daí ele fez o tratamento um bom tempo, tomava remédio para dormir, porque ele sempre me deu trabalho para dormir à noite. Então, essas medicações que ele tomou, foi tudo direitinho, tudo feito dentro com a equipe médica de fono, porque ele gaguejava um pouco. Ele passava no fono, no psicólogo, no psiquiatra. Então, ele era muito carente. Às vezes a gente falava assim, nossa, Enzo, seu pai parece caminhoneiro. Por quê? Toda vez ele falava, pai, me dá um abraço. Mãe, me dá um abraço, sabe? Tipo assim, ele era muito carente. Embora a parte de afazeres dentro de casa, ele era muito relaxado, muito. Mas assim, eu dava uma ordem para ele, eu quero chegar e achar essa louça guardada, entendeu? Aí ele guardava. Só que era assim, ele fazia as coisas que eu pedia para ele fazer. Mas ele era o tipo de criança que ele olhava, ele passava por cima. Então, eu falava para ele, você tem que acordar, você tem que fazer as coisas, você tem que ser ágil com as coisas. Então, ele não conseguia enxergar o que ele tinha que fazer. Sempre eu estava pedindo, sabe? Mas ele era muito tranquilo. É muito tranquilo. Gorete, dona Gorete, a senhora acha... Oi. A senhora acha que o fato dele ter tido esse problema psicológico, que levou ele inclusive ao psiquiatra, deixa ele mais vulnerável a ser aliciado por uma pessoa, a ser levado por alguma pessoa numa história maluca dessas que contaram e fizeram com que eles sumissem? Não, Bate, de forma alguma. Até porque esse tratamento dele ajudou muito, porque ele era muito medroso. É tanto que 2 anos, 3 anos atrás... Ele me acordava para poder ir para o banheiro, porque ele tinha medo de ir no banheiro sozinho. Ele dormia comigo, na cama comigo. Até a psicóloga falava assim, Gorete, tira esse menino, ele precisa dormir sozinho. Só que eu não conseguia, porque além de tudo, Bate, ele tinha um sonambulismo que ele levantava à noite. Então, ele dormindo comigo, eu pegava e ele se mexia, eu já acordava, entendeu? Mas eu acho que o tratamento... foi muito eficaz, você entende? Dona Gorete, o seu filho, que repito, é um dos 5 desaparecidos nessa seita, ele sabe discernir o certo do errado? Com certeza, Bate. Com certeza absoluta, porque... A senhora me garante que se alguém mostra para ele um plano, Deus que me livre, para que eles tirassem a própria vida, ele saberia que isso é errado? Ele teria essa consciência que o que eles fariam é errado? Com certeza, com certeza. Então, todos esses passos que foram dados pelo seu filho, a senhora acha que foi por meio de ameaça de alguém? Eu creio que sim, Bate. Eu creio que sim, porque a gente sempre procurou falar para o Enzo, sempre falou para ele que ninguém é amigo, amigo é pai e mãe. A gente sempre falava para ele não sair sozinho, ele não saía. Ele era muito caseiro, muito. Ele tinha vontade, mamãe, fulano foi pro baile funk. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa disso, jamais eu vou aceitar. Você pode até ir depois que você passar de maior. Aí, às vezes, os colegas chamavam ele, Enzo, vai ter um baile não sei aonde. Ele falava, nem vou falar nada porque minha mãe não deixa, meu pai não deixa, entendeu? Então, ele não era de estar saindo para certos lugares sozinho, a não ser essa pista de skate, entendeu? Eu levando Dona e Gorete, ele não ficando à noite. E ele namorava mesmo a Tayane? Ele namora a Tayane, a outra menina que sumiu?
Sim, eles namoravam, sim, Bate, porque ele sempre falou para mim, mamãe, eu tô gostando da Tayane. Ele me contava tudo, Bate, tudo. Tudo ele falava para mim. E aí ele falou assim, o que você acha? Você acha que eu devo falar com o pai dela? Eu falei, com certeza. Ele falou assim, porque eu gosto dela, eu tô gostando dela. E assim, hoje eu vou lá. Tipo assim, ele falou, vou lá conversar com o pai dele. Porque o pai percebeu que eles estavam se gostando, porque ele frequentava a casa da Tayane como amigo. Quando ele falou para mim que estava gostando da Tayane, eu falei assim, converse com o pai dele. Com o pai dela, né? Aí ele foi, conversou, aí os pais dela pediu para que a gente fosse até a casa para conhecer. Eu fui lá, peguei o Enzo, pus no carro, fui lá, a gente conversou, tal. Ficamos de marcar um almoço na casa, eu ir lá, ou eles virem aqui. Então a gente tinha esse contato, porque a criação da Tayane é bem parecida com a do Enzo, ela não saía também. Então quando ela pedia, ou ele pedia que queriam se ver, ou o pai dela levava ele até a minha casa, eu levava ela de volta, ou levava o Enzo, ou ia buscar o Enzo, entende? E eles não ficavam Dona sozinhos, Gorete, eles atenção. namoravam em casa com os pais. Atenção, eu vou fazer o seguinte. Elisângela, você está com o celular aí nas mãos, Elisângela? Sim, Bate. Eu vou mandar para você agora uma imagem de um circuito de segurança. Eu quero que você mostre essa imagem do circuito de segurança para saber se a dona Gorete reconhece dentro desse carro o filho dela, ok? Se ela acha que dentro desse carro está o filho dela.